Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, ainda estamos na época de pandemia, isolamento social, né? Mas tenho conseguido traçar umas estratégias bem interessantes para a turma de Hardware 1906, tranquilo? Porque o que eu estou fazendo, né? Dando um conteúdo teórico e mostrando a prática, né? Tem sido assim na prática de DHCP, DNS e agora vai ser também na parte de crimpagem de cabo, né? Par trançado e os padrões aí que eu vou lançar, certo? Agora é o seguinte, é bem interessante que eu dei logo a teoria, né? Eu vou dar a teoria nesse conteúdo online e vocês vão ficar bem antenados na teoria e tentar ver até vídeos complementares se forem o caso. Se não entendeu muito bem, é bem interessante vocês darem uma olhada em alguns materiais complementares, certo? Porque na hora da prática que eu for executar aqui os procedimentos, vocês ficarem mais afiados e mais atentos a possíveis erros ou não. Então, o conteúdo online de hoje será teoria, né? Vou explicar um pouco sobre o que precisa ser feito para crimpar um cabo, para trançar esse cabo azulzinho mesmo que vocês usam para conectar o seu computador à internet, né? E as ferramentas, né? Usados e utilizados para vocês já adiantarem aí em casa se quiserem treinar em casa, tranquilo? Mas não se preocupe, né? Que pós essa pandemia a gente vai focar muito na prática, né? A gente tá vendo muita teoria, mas em especial essa turma está conseguindo conciliar uma aula teórica, uma prática, né? Mas mesmo assim a gente vai, na volta dessa pandemia, vai focar muito na prática, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Partiu a apresentação online de hoje. Senhores, Rafael Varela na área. Vamos lá dar início ao nosso conteúdo online de hoje, tranquilo? Sempre eu falo, pessoal, sempre deixo a minha notificação aqui embaixo na tela, né? Atenção, pessoal, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online. Então é importante que vocês visualizem o material porque fica mais fácil vocês entenderem o que está sendo falado aqui, tranquilo? As páginas, né, que serão abordadas, né, que serão utilizadas no nosso material, da página 227 a 230. Então, qualquer dúvida que vocês tenham antes de começar o conteúdo online, dá uma lida lá no material. Qualquer dúvida, ficou a dúvida, já pode me tirar, procurar no grupo lá, me tirar a dúvida no grupo, certo? Não tem nenhum problema privado. E assim, essa dúvida pode ser criada antes de assistir o conteúdo, né? Quando vocês lerem o material aí, ou depois. Sem problema nenhum, estou sempre à disposição. Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, no conteúdo online anterior, né, fizemos uma prática sobre DNS, né? Falamos que o DNS é um servidor, né, um protocolo responsável por resolver nomes. Aquele nome bonitinho que a gente coloca lá na URL, pronto. É justamente o servidor DNS que vai fazer essa tradução, certo? Essa conversão de IP, de endereço IP de uma máquina para o nome, para que a gente não precise ficar decorando em números, até porque a nossa cultura não é de decorar números, e sim nomes, né? Então fica bem mais fácil a gente trabalhar com nomes. Então, ensinamos a vocês a configurar um server DNS, né? Botando o IP do servidor já para fornecer a estação de trabalho. Ensinamos a vocês também a configurar, né, o DNS fixo na própria máquina, né, na estação cliente. Então, ensinamos esses métodos aí de servidor e de cliente no roteador caseiro e do computador normal para vocês utilizarem, né, ao longo do dia a dia de vocês. Então assim, pessoal, o DNS é muito útil justamente para vocês conseguirem resolver e navegar na internet. Sem ele seria inviável e impossível conseguir navegar e a internet chegar no patamar que chegou, tranquilo? Pessoal, os temas de hoje, né? Falaremos um pouco sobre o padrão 568A e 568B, certo? Falaremos um pouco sobre o cabo crossover e as ferramentas necessárias para a crimpagem de cabo, certo? De um cabo UTP convencional, que é esse cabo azulzinho que a gente utiliza nas nossas casas, né? Conecta lá o computador e dá a internet e fica todo mundo feliz. É justamente esse cabo que a gente vai aprender a construir hoje, tranquilo? A gente já viu os tipos de cabo em outros conteúdos online anteriores, né? Falamos sobre fibra ótica, falamos de cabo STP, falamos de cabos coaxial, né? Então, assim, falamos de vários outros tipos de cabos, mas hoje a gente vai aprender a fazer um tipo de cabo específico, que é o cabo UTP, que é esse azul convencional que a gente utiliza em casa para a internet.
Tá, antes de mais nada, né, a gente sempre lança aqui uma pergunta muito importante para vocês pensarem, para vocês refletirem, né? Essa pergunta é muito importante, pessoal. Qual a importância de saber crimpar um cabo? Você acha que crimpar o cabo é algo simples, algo difícil, é algo de outro mundo? Acha que não é importante saber? Acha que é importante saber? Por que é importante saber? Então, assim, eu vou falar um pouco, né, dos padrões, de como crimpar um cabo, de como fazer um cabo, de qual padrão seguir, certo? Mas no decorrer do conteúdo online vocês vão ver e terão capacidade de responder essa pergunta mais lá na frente, tranquilo? Primeiro vamos para entender o padrão 568. Professor, o que danado é esse 568, certo? É a EIA, né, o TIA 568. É um conjunto de padrões de telecomunicação, né, da Associação das Indústrias de Telecomunicação. Mas é qualquer tipo de padrão? É um padrão específico, né, relacionado aos cabeamentos de edifícios comerciais, ou seja, qualquer edificação que tiver no mercado, né, os padrões de cabeamento estruturado. Ah, fui ao Midway, que é um shopping, fui numa loja, fui num estabelecimento comercial, fui num prédio, fui uma repartição pública. Ou seja, o padrão de cabeamento estruturado tem que ser seguido o 568, certo? Que são de edifícios comerciais, certo? Então, assim, para telecomunicações, né, esse é o padrão seguido, tranquilo? Vai ter algumas variações, né? Vai ter a variação do A ou do B, mas o padrão vai ser o mesmo, tá? Tem que ser o 568, não pode variar aí. Por que não pode ser variado? Porque na fabricação, né, dos cabos, o padrão vai vir em 568. Se não tiver no 568, infelizmente, não vai existir comunicação, tranquilo? Tá. Vamos ao primeiro padrão, certo? Padrão 568A. Pessoal, vocês já viram, né, os conectores, alguns conectores, né? Esses conectores aqui que eu vou mostrar para vocês, e são cabos já crimpados, certo? No próximo conteúdo online anterior vocês vão aprender a fazer esse cabo aqui. Mas esse conector aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é justamente o plug RJ45 macho, certo? Esse é o plug RJ45 macho, certo? Esse conector no 568A, ele tem que seguir uma sequência de cores, certo? Essa sequência de cores, ela vai estar de acordo com esse procedimento aqui, ó. Olhando para o conector, né? Você tem que estar olhando para o conector. Eu virei o conector para vocês terem a dimensão, né? Veja aí, na figura ao lado, né, que tem o plug, é justamente essa posição que ele está, tá vendo? Deixa eu afastar um pouco mais. Com o conector virado para o lado direito, né? Então, assim, é essa sempre a visão que vocês têm que ter do conector para seguir o padrão 568A ou B, certo? Mas quais são as sequências de cores que vocês têm que seguir, certo? No padrão 568A vai ser o cabo, né? Vai ser de tipo par trançado, né? Que a gente vai aprender a fazer. E por que par trançado? Vocês observarem aí, são 8 cores e 4 pares, certo? Os pares são feitos de acordo com as cores. Azul e verde vai ser o par do verde. O azul com branco vai ser outro par. O marrom com branco outro par. Laranja e branco outro par. Então vão ser 4 tipos de pares entrelaçados entre si. Por que eles são entrelaçados entre si? Justamente para evitar ruído e perda de sinal na transmissão. Então eles viram que se o cabo fosse tracionado e torcido de algumas formas, ele estaria evitando aí ruídos, mau funcionamento. Então por isso que fizeram esse tipo de tranças, né, no cabo. Quando a gente fizer uma crimpagem, vocês vão ver que o cabo de fato é trançado em si, certo? Eu acho que vai ter lá na frente falando sobre o cabo de par trançado. Então a sequência do padrão 568A, certo? É o verde e branco, verde,
marrom e branco, azul, azul e branco, laranja, marrom e branco e marrom. Ou seja, da esquerda para a direita, a casa é numerada de 1 a 8. Então, da esquerda para a direita começa a contagem. 1, 2, 3 até a 8. Portanto, pessoal, sempre começa com verde e branco nesse padrão. Tranquilo? Padrão 568B, pessoal. O padrão 568B e o 568A são os padrões mais usados e utilizados porque a norma é 568, né? Então tem que usar o A ou o B. Mas qual é o mais usado? O mais usado, né, é o A. Ah, Rafael, mas se eu crimpar um cabo numa rede que é 568A e crimpar um cabo 568B, vai funcionar? Vai funcionar. Eu vou explicar depois o porquê, tranquilo? Mas vamos aprender algumas mudanças, certo? Do 568A para o 568B, a única posição que muda aí é que ao invés de você usar o laranja no meio, você vai usar o verde no meio. Notem a sutil diferença, pessoal. Nota a sutil diferença, tá? Aqui é o A, aqui é o B. Então, olha, o verde onde está? O verde e o marrom. O verde e o laranja, certo? Vai haver uma troca da posição 3 e 6 para 1 e 2 e da 1 e 2 para 3 e 6. Observem. Notaram? É a única mudança que vai acontecer. Ou seja, o padrão 568B vai começar com laranja e branco, laranja, verde e branco, azul, azul e branco, verde, marrom e branco e marrom. Tranquilo? Então, esse é o padrão 568B, pessoal. Cabo de par trançado, né? Eu dei uma introdução para vocês o que era o cabo de par trançado, mas aí dá para ter uma noção por que é chamado de cabo de par trançado. Se vocês notarem aqui, as cores, né, estarão juntas, né? Como eu falei, a verde e branco vai estar com a verde, azul e branco vai estar com azul, marrom com branco com marrom, certo? Então, assim, cada cor que tem o branco vai estar com o seu par associado, certo? Então, assim, se tem 8 fios, terão 4 pares, certo? Entrelaçado entre si e entrelaçado entre os pares. Isso, como eu falei, né, é utilizado para evitar ruídos, pessoal, ruídos, né, transmissão e tudo. Esse cabo, ele tem uma distância, você pode fazer um cabo máximo, certo? Até 110 metros. Recomenda-se só 100 metros, a distância máxima, né? Porque aí a partir dos 100 metros ele começa a ter perda de sinal, tranquilo? Então a cada 100 metros, se você for utilizar um cabo, você tem que usar um repetidor. Mas professor, o que é o repetidor? Lembram que eu falei para vocês nos primeiros conteúdos de redes, que eu falei sobre ativos de rede, falei do hub, falei do switch, falei do roteador? Pronto, um ativo de rede é um desses 3 equipamentos. A gente, a cada 100 metros, poderia utilizar ou um switch ou um roteador, sem nenhum problema, certo? Se vocês fossem criar uma rede. Num padrão, né, de telecomunicações convencional, né, num prédio, o que é utilizado, professor? Switches gerenciáveis, certo? Então, seria possível verificar lá que a cada andar vai ter um switch, certo? Eu até vou tentar disponibilizar uma visita técnica após a pandemia para vocês verem o que é uma rede com cabeamento estruturado, né? Para vocês terem noção de como é dimensionado a rede e de como é feito a estruturação da rede usando os cabos de pares trançados, tranquilo? Então, é importante que vocês vejam isso aí, porque para vocês terem noção do que eu estou falando, certo? Ah, aquela 100 metros, porque tem que usar um repetidor e não sei o que, justamente por causa da perda de sinal. E quais equipamentos usados para repetir, vocês vão ver na prática que o switch é o equipamento mais utilizado, tranquilo? Cabo crossover. Pessoal, o cabo crossover é um cabo que era utilizado muito antigamente, certo? Qual era, na época que eu falei de topologias para vocês, falei de uma topologia chamada ponto a ponto, certo? E na topologia ponto a ponto, nada mais é que comunicar uma estação com a outra e ela não passar por nenhum ativo, né? Seja hub, switch ou roteador, e se fazer essa comunicação direta entre eles. Ou seja, essa comunicação direta entre eles vai ser feita por meio de um cabo.
Antigamente não existia um protocolo chamado MDIX, certo? Que ele já fazia essa conversão de padrões. Se o padrão tivesse 568A nas duas pontas, ele já entendia que se conectasse uma estação, ele já faria um cabo cross automaticamente usando o software, né? O protocolo de rede. Mas antigamente não funcionava assim. A gente tinha que mudar o cabo crossover de acordo com o meio físico mesmo. Se a gente vai conectar duas estações, o que a gente tem que fazer? Colocar na ponta o 568A e na outra ponta o 568B, certo? Então, se vocês verem aí, certo? Na parte esquerda aqui, vai estar o 568A, o branco e verde, verde, branco e laranja. Azul, branco, azul, laranja. Então, a esquerda desse cabo vai estar 568A e a direita 568B. Ou seja, esse cabo antigamente era muito utilizado para conectar estações de ponta a ponta. Mas, professor, qual era a finalidade antigamente de conectar duas estações em si? Geralmente, pessoal, essas estações eram conectadas para fazer backups. Antigamente o HD era muito ruim de manipular, né? E assim, quando tinha um computador na mesma rede, era utilizado para fazer o backup desse computador e salvar num computador que era só responsável por armazenar arquivos. Então funcionava muito bem, certo? Isso aí, tranquilo? Bom, pessoal, ferramentas para crimpagem, certo? A gente, para crimpar um cabo, precisa de 4 ferramentas. Eu esqueci de um aí, mas eu vou falar que tem no material de vocês também. O primeiro é o conector RJ45 macho, certo? Ele que vai ser o conector que eu mostrei aqui no vídeo, vou mostrar mais uma vez aqui. É esse conector aqui, ó, para ele ficar com essas extremidades assim, e você poder conectar uma ponta no seu computador e a outra ponta no seu roteador, e assim vocês terem internet e terem comunicação. Mas, professor, como eu vou fazer esse conector macho se conectar ao fio? É utilizado um alicate especial, pessoal. Esse alicate é chamado de alicate de crimpagem. É ele que vai dar o torque final ali na pecinha para ela ficar encaixada, e os contatos do conector RJ45, que vocês veem aqui, que é o metal, se conectarem ao metal do fio do cabo de prata lançado. Então é assim que funciona a comunicação, e é ele que vai fazer a prensa para que isso funcione. Esse item amarelo é muito importante. Esses alicates já vêm com decapador, mas eu não indico usar o decapador do próprio alicate. Por quê? Porque ele corta o fio em excesso e acaba ferindo o fio. E isso, quando fere o par trançado, ele começa a perder comunicação ou partir. Se um cabo desse partir, você vai ter que refazer, vai perder o conector RJ45. Então, esse decapador, né, um decapador bem simples, mas muito útil, que ele vai fazer com que a decapagem, né, do fio seja feita de forma mais eficaz, né? Não vai ter nenhuma ferida no fio, não vai ferir o fio, vai tirar a capinha de forma perfeita. O outro item, né, que não foi colocado aí, mas tem no material, é o testador de cabo, pessoal. Então, se vocês forem aí na página entre 227 e 230, vocês vão ver lá todos os procedimentos e vai ter lá o que precisa ser feito para crimpar um cabo. Então, assim, o testador de cabo, você vai conectar uma ponta do cabo num testador e a outra parte no outro testador. Se as luzes acenderem de forma constante, o cabo foi feito de forma perfeita. Se pular um fio, não piscar de forma constante, já tem um problema. Eu vou ensinar vocês no conteúdo próximo, né, que vai ser prática, a utilizar o testador e como crimpar um cabo na prática, tranquilo? Bom, pessoal, um erro muito grotesco e muito comum na crimpagem do cabo é essa aí, ó. Olha a forma correta de como o cabo tem que ser crimpado. A parte azul tem que estar dentro do conector RJ45 macho. Se o fio ficar à mostra, isso é uma forma incorreta. Professor, pode funcionar? Vai funcionar. Por quê? O cobre do RJ45 está em contato com o fio do par trançado. Porém, isso aí gera muita interferência, pessoal. Vai funcionar, mas gera muita interferência. Vocês não têm noção o quanto isso gera interferência. Então, assim, tome muito cuidado na hora de crimpar o cabo de vocês. Se na casa de vocês tiverem assim, pessoal, refaz o cabo depois desse conteúdo online, que vocês vão conseguir aprender a crimpar um cabo bem melhor do que esse procedimento incorreto aí, tranquilo?
Bom, pessoal, qual a importância de saber crimpar um cabo? Justamente corrigir as imperfeições da sua rede, pessoal. É muito importante vocês saberem que um mau contato, uma perda de pacote pode estar sendo ocasionada justamente por um cabo que não está sendo crimpado corretamente, que está gerando ali mau contato, né? Tá recebendo ruído em excesso. Então é importante vocês saberem disso aí, saberem que o problema nem sempre está no computador, ou no roteador, ou no operador de telecomunicações, mas sim no meio de transmissão, que no caso aí vai ser o cabo de par trançado no nosso exemplo, tranquilo? Bom, pessoal, atenção aí, se liga que é a hora da nossa revisão. Pessoal, é importante vocês saberem, né, que no conteúdo online de hoje, né, falamos sobre o padrão 568A e o padrão 568B, além do cabo de par trançado, e falamos também sobre como crimpar um cabo e a importância de crimpar um cabo, certo? Então, o padrão 568A, eu falei, né, da sequência de cores, que era o verde e branco, verde, aí vinha laranja e branco, azul, azul e branco, laranja, marrom e branco e marrom. O padrão B era só inverter as cores onde tem laranja, troca por verde, e verde e branco por laranja e branco. Feito isso, sabe o padrão A e B. Se colocar os dois padrões, o A na ponta esquerda ou o B na ponta direita e vice-versa, você vai transformar isso num cabo crossover. Hoje em dia não precisa fazer esse tipo de cabo, era utilizado mais antigamente, porque se você pegar um cabo hoje com padrão 568A nas duas pontas ou 568B nas duas pontas e conectar em duas estações, fazendo ponto a ponto entre elas, o que vai acontecer? Vai acontecer que automaticamente os computadores já têm um protocolo chamado MDIX que vai reconhecer ali que ali é uma comunicação entre computadores e vai ser um cabo crossover formado via software, via protocolo de rede, tranquilo? Bom, pessoal, exercício de fixação. O exercício de fixação, pessoal, é importante que vocês sempre respondam, pessoal, porque conta com presença online. O CRA sempre vai estar enviando para vocês os conteúdos online, certo? E em seguida também vai estar enviando os exercícios de fixação. Então responda o CRA, sempre mantenha os conteúdos atualizados. Quem tiver algum problema, pessoal, comunique para a gente, me fala no privado, fala com o CRA, não tem nenhum problema, ou fale até mesmo no grupo, não tem problema. Se tiver dúvidas também, nos procurem, não fique com essa dúvida, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre a parte prática de crimpagem. Vocês vão aprender a fazer o primeiro cabo de vocês. Então, o primeiro cabo a gente nunca esquece. Eu já passei por isso. É muito legal. Tranquilo? Vai acontecer muitos erros, vai acontecer muitos problemas, mas no início é assim mesmo, é aprendizado e a gente não pode desistir. Bom, pessoal, isso é tudo, pessoal. E até o próximo conteúdo online. Tranquilo? Então, espero aí. Forte abraço. Estaremos juntos nessas próximas práticas aí, nessa pandemia, fazendo o melhor para vocês, tranquilo? Então, abração, segura aí que vem mais conteúdo online para vocês. Valeu!